Meus queridos irmãos, amadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Eu desejo que a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora, esteja no seu coração. Meus queridos, hoje nós vivemos num mundo onde você sente toda uma força, toda uma jogada em volta, tudo meios de comunicação, músicas, pessoas, conversa, escola, onde tenta tirar você daquilo que é o essencial, que é Deus. Vocês podem ver que alguns anos atrás, a gente na escola, quando ia começar as aulas, rezava sempre um Pai Nosso. E às vezes um Pai Nosso, uma Ave Maria para entrar. E a gente sempre tinha durante os dias, algumas coisas sobre Deus. Hoje você não pode, é proibido hoje de falar de Deus nas escolas. Tiraram Deus das escolas. Num país onde 90% é cristão, não estou falando do católico, mas de cristãos, você chega, aparece um pequeno grupinho que faz umas leis onde se proíbe falar de Deus nas escolas. E a gente fica pensando, por que tem tanta violência nas escolas hoje? Porque tiraram aquilo que é de mais importante. Você chega aqui hoje nos estabelecimentos, fórum, esses lugares, proibiram colocar crucifixos. E fica pensando, por que a coisa destrambelhou tanto nesses meios? Por que tanta coisa errada você vê todo dia nas televisões, notícias? Porque estão tirando Deus do meio de tudo, não precisamos mais de Deus, estão ignorando Deus. E a gente fica pensando o caminho que nós estamos tomando. Por que hoje tanta violência? Por que hoje é proibido ler a Bíblia, falar qualquer coisa? Mas você vê dentro das escolas tudo quanto é pornografia, tudo quanto é bobagem das escolas, pode, menos Deus. Deus não, mas qualquer porcaria pode. Então as pessoas chegam e vão ali, pode falar o que quiser. Quantos livros você vai vendo hoje de deformação, não de formação, de deformação dentro das escolas, porque existe um pequeno grupinho manuseando tudo isso para ser aquilo que eles querem. E a gente vai pensando que isso aí alguns anos atrás também funcionava assim. A gente vai observando. No tempo de Elias, começou todo aquele trabalho, eles criaram um Deus que chamava Baal. Quem era Baal? Era o Deus da sexualidade, era o Deus da fecundidade, era o Deus que eles adoravam porque ele era muito atraente no sentido sexual. E os sacerdotes de Baal mantinham relações sexuais com as sacerdotisas em público ali no seu templo. Então o templo de Baal era lotado. E eu pergunto se existe um Baal hoje no nosso meio. Existe. Mas onde é o templo de Baal hoje? Nas nossas casas. Ele entra através de revistas, de músicas, ele entra através de televisão, ele entra através de rádio, ele entra através de tanta coisa. E o local é a sua casa. E você bate palma para tudo, não tem problema. Você chega ali, até desenhos animados hoje já focam na sexualidade, ou não na sexualidade normal, correta, mas uma coisa anormal, onde se fala que não tem importância as crianças terem um relacionamento sexual, não tem importância isso, aquilo, está tudo normal, está tudo certo, né? Sexo faz o dia que você quiser, com 12 anos, 13, 14, não tem problema, isso é natural, né? Não natural na hora certa, com a pessoa certa, mas de qualquer jeito tá bom, uma hoje, outra amanhã, outro depois, tal, e a gente vai observando. No tempo de Elias era assim também, e o templo de Baal lotado. E os sacerdotes de Baal foram raliando, uns mortos, outros mudavam de ideia, e sobrou apenas Elias. E um dia, e o templo, e aqueles que seguiam Javé, o Deus verdadeiro, foram desaparecendo. E um dia Deus chama Elias: Elias, eu quero que você vá desafiar os profetas de Baal. Pode ficar tranquilo, Elias, porque eu estou do seu lado.
nada vai te acontecer. Querem acabar com você, mas não tem problema, porque nada vai te acontecer. Eu estarei sempre com você. Fica tranquilo, Elias. E Elias vai e faz um desafio diante de toda uma multidão aos profetas de Baal, que eram 450. Vamos fazer um desafio e mostrar qual Deus que é verdadeiro. Nós vamos colocar aqui um no vídeo para vocês e um no vídeo para mim. E vamos fazer cada um invoca o seu Deus, aquele Deus que fizer descer fogo do céu e queimar a sua oferta, esse Deus é verdadeiro. E o povo bateu palma, e o povo aplaudiu, porque o povo gosta de espetáculo, gosta de coisas assim. E o pessoal foi, e diante daquele desafio, os profetas de Baal não tinham como sair fora, que era como vocês falaram, nós estamos com medo que nada disso aconteça. E aceitaram o desafio. E Elias então falou para eles, vocês podem fazer primeiro, preparar o altar, colocar o sacrifício, e os 450 profetas de Baal começam a rodar, Baal manda fogo, Baal manda fogo, Baal, e nada, e roda, e começa a entrar em transes, e começam a retalhar o corpo, chicotear o corpo, Baal manda fogo, Baal, e Elias falava, fala mais alto, às vezes está algum negócio importante, Baal manda fogo, fala mais alto, às vezes está fazendo algum negócio longe, Baal manda fogo, e vai e nada, eles caem exaustos lá para o meio-dia. E então Elias chega e fala, agora para que vocês saibam que só existe um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Javé. Mandou primeiro que colocasse trouxe 4 vasilhas de água, encharcou ali aquele local, o touro, mais 4 e mais 4, 12, simbolizando as 12 tribos de Israel. Fizeram o altar em cima de 12 pedras, o povo de Deus, as 12 tribos de Israel. Agora, Senhor, manifesta o seu amor e o seu poder, o seu amor por esse povo, que o Senhor quer esse povo junto do Senhor, e manda fogo. E veio aquela labareda de fogo e queimou e torrou tudo aquilo, e o pessoal começa a glorificar a Deus. Eu quero dizer para vocês que hoje existe toda uma idolatria àquilo que não é de Deus, uma idolatria à paixão carnal, uma idolatria ao pecado, uma idolatria a tudo aquilo que foge dos ensinamentos de Deus. Mas nós temos um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que disse para nós, não temais, eu estarei sempre com vocês. No mundo vocês podem ter dificuldades, problemas, mas coragem, eu venci o mundo e eu estarei sempre com vocês. O nosso Deus manifesta diante de tanta armadilha, cilada que se faz para que o nome de Deus seja desprezado, para que o nome de Deus seja jogado de lado. Mas eu quero dizer para você que Deus continua manifestando hoje e dizendo para você, acredite em mim. Você nunca vai estar sozinho, eu estarei sempre com você. Mas como nós vacilamos, como nós temos medo. Depois que aconteceu tudo isso e o povo matou os 450 profetas de Baal, a rainha mandou dizer para Elias, que os deuses me tratem com maior rigor, se amanhã nessa hora sua cabeça não tiver rolado. Elias tremeu as bases. Elias ficou com... Aquele Deus que desceu o fogo do céu não ia proteger Elias? Não ia estar do lado de Elias? Por que Elias então agora tremeu? Nós somos assim, gente. De repente acreditamos, louvamos e glorificamos a Deus, de repente qualquer coisinha já muda a nossa cabeça. E aí, Elias então faz o quê? Foge. Foge para o meio do deserto, um dia de caminhada. E ali ele foge, vai embora. E quando ele já está um dia de caminhada lá longe, ele entra em depressão e ali debaixo de uma árvore, lá no deserto, um dia de caminhada, e diz, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor que meus pais, me tira a vida. Eu não quero continuar vivendo.
Elias estava com depressão. Elias estava deprimido. O pavor, o medo, o susto, o medo de ser morto fez ele ficar depressivo. E ele vai e deita debaixo daquela árvore. Como todo depressivo, a vontade que ele tem é de cama, é de deitar, é de dormir, é de não acordar nunca mais. E ali estava ele. Deitou e dormiu. De repente um anjo bate no ombro dele e fala: Elias, levanta, come. Você tem uma longa caminhada até o Monte Horebe. Elias olhou, tinha um pote com água e um pão. Aquele pote com água, lembra o que Jesus dizia: eu sou a fonte de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba, aproxime de mim. Depois, aquele pão é uma pré-figurativa da Eucaristia. Não era Eucaristia, porque era antes de Jesus, mas uma pré-figurativa. E o anjo disse: come. Ele comeu daquele pão. E com aquele pão e aquela água ele ficou saciado. E caminhou 40 dias até o Monte Horebe, onde ele foi se encontrar com Deus. No meio de pressões de todo lado, de pecado, de situações que nos levam a afastar de Deus, situações de pecado, porque o pecado, tem um amigo meu que dizia: o diabo é cor-de-rosa e vem de menissaia. Ou seja, se o pecado não fosse atraente, sedutor, ninguém pecaria. Mas é exatamente contra isso que nós temos que lutar. Na carta aos Hebreus fala: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Porque se eu sou um homem de Deus, eu tenho que resistir todas as tentações, tudo aquilo que quer me afastar de Deus. Porque aquele que procura agradar a carne não pode agradar a Deus. Se você agrada a Deus, você não vai satisfazer a carne. Então nós fazemos uma opção entre a vida com Deus e a vida no pecado. A escolha de cada um. E o nosso alimento nessa hora, o nosso sustento é essa vida de oração e a Eucaristia, que nos sustenta. A gente reza durante a Santa Missa que essa Eucaristia seja sustento e remédio para o meu corpo e para a minha alma. Ela que me sustenta, que me dá força. Ela cura as doenças, cura, mas ela também é aquele que me fortalece na minha maior fraqueza, para que eu caminhe sempre ao encontro de Deus. Nós precisamos buscar sempre em Deus essa fonte de água viva, gente, essa vida de oração, ter o seu tempo para Deus. Nós temos que fazer a nossa opção radical por Jesus Cristo. Elias dizia para aquele pessoal ali: até quando vocês vão claudicar com os dois pés? Até quando vocês vão estar com um pé em Baal e um pé em Javé? Até quando um pé é no diabo e um pé em Deus? É preciso que vocês tomem uma decisão. Como diz Josué, a quem vocês querem servir? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa queremos servir a Deus. Tomar a decisão por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão da minha vida. Jesus Cristo é o meu tudo. Ninguém pode te dar a alegria que Jesus quer e pode te dar. A sua alegria, a sua felicidade está em Deus. Não está nas coisas do mundo. As coisas do mundo podem te dar momentos de prazer, mas a verdadeira felicidade vem de Deus. A verdadeira felicidade você encontra naquelas pessoas tão simples, que ganham às vezes tão pouco, mas são tão felizes, porque tem Deus como a razão de sua vida. Quantas pessoas que têm tantos bens, um patrimônio enorme, mas não conseguem ser felizes, porque tem tudo, mas falta tudo. Falta Deus na sua vida. O mundo hoje tem uma crise, mas a crise que o mundo tem é uma crise da falta de Deus. O mundo precisa de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Amados e amadas em Jesus Cristo, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.